Olá pessoal, meu nome é Leonardo Vieira do Sagas Marcantes e a resenha de hoje é sobre o poder do hábito de Charles Duhigg. Você quer aprender a como modificar hábitos ruins, emagrecer, parar de fumar? Então fica aqui que hoje tem dica interessante. Um pouco menos dançante e mais sério. Agora vamos falar sobre o poder do hábito do Charles Duhigg. O Charles Duhigg, para quem não conhece, é o repórter investigativo do New York Times. Ele é um grande especialista no assunto formação de hábitos. Nas notas no final do livro é possível perceber que ele leu milhares de artigos científicos e livros e revistas para conseguir concluir a obra. Então é muito interessante, é muito bem fundamentada. E eu quero tentar fazer um vídeo curto hoje. Eu vou explicar rapidamente como o livro é estruturado. Ele é dividido em 3 partes. A primeira é sobre como os hábitos se formam individualmente. A segunda é como os hábitos se formam nas corporações. A terceira é como os hábitos se formam na sociedade. Tem como tema principal o surgimento do movimento negro a partir da liderança do pastor Martin Luther King. E se você quer ter uma leitura mais prática, mais objetiva, eu recomendo que você pule a parte 2 e a parte 3, fique na parte 1, que vai mais ou menos até a página 125, e depois pule para o apêndice, que é um manual dele, alguns exercícios de como alterar e criar hábitos que ele quer incorporar na rotina. Grandes personalidades como Mark Zuckerberg e Barack Obama, por exemplo, usam sempre a mesma roupa, todos os dias. Por quê? Eles já disseram em algumas entrevistas que fazem isso para poupar energia logo no início da manhã e poupar essa energia para o restante do dia, para atividades mais produtivas e que venham a recompensar melhor sua vida profissional e particular. Isso é baseado em preguiça? Não deles, mas do cérebro sim. Eles entendem que o cérebro é preguiçoso e é isso que você precisa entender na hora de estruturar a sua rotina, na hora de eliminar ou adquirir novos hábitos. Você provavelmente não lembra o que você fez de manhã. Qual foi a parte do dente que você escovou primeiro, se você usou a mão direita, a mão esquerda, porque isso já se torna tão automático que você nem mesmo é consciente sobre a tomada dessas decisões. Em algum momento da sua vida, talvez quando você era criança, essas decisões foram desafiadoras. Hoje não são mais. Porém, o desafio se encontra em outros processos. E esses processos, se forem repetidos o suficiente, também se tornarão hábitos. Imagina a quantidade de micro hábitos, de micro decisões tomadas pelo seu cérebro ao longo dos dias, das semanas e dos anos que afetam a sua vida pessoal, a sua vida amorosa, afetam as suas amizades, o seu peso, a sua saúde. Você precisa entender como esses micro hábitos funcionam e como manipulá-los. Eu não vou dizer tudo aqui que o autor expôs no livro, porque senão vai ficar um vídeo longo demais. Mas um experimento eu acho bem importante de expor para vocês. Ele foi realizado pelo MIT, pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1990. Ele consistia em colocar ratos dentro de um labirinto em formato de T, e no final desse labirinto, na ponta esquerda ou na ponta direita, tinha um chocolate. No começo, os ratos obviamente não sabiam onde estava o chocolate. Eles só ouviam um clique alto do labirinto se abrindo, começavam a percorrer, alguns entravam para a esquerda, outros entravam para a direita e achavam chocolate. Todos eles achavam em algum momento. Os cientistas mapearam a atividade cerebral desses ratos no início, nos primeiros dias do experimento. Eu vou colocar o gráfico para vocês. E depois mapearam de novo, algumas semanas depois. O resultado desse segundo gráfico é que depois dos ratos repetirem aquele processo centenas de vezes, até a parte do cérebro responsável pela memória estava apagada. O cérebro passou a desligar, a poupar energia sempre que ele ouvia o clique alto do labirinto se abrindo. Por quê? Ele interpretou aquilo como o start, para iniciar a rotina automática do processo de decisão. Se vocês olharem o gráfico, por exemplo, vocês vão ver que na metade dele, na metade do gráfico, as atividades cerebrais estão bem pequenas em comparação com o começo e com o fim. Por quê? Porque esse é o período em que o cérebro tomou a decisão de forma automática. Ele já sabia o que seguir. O clique alto para o cérebro é como se fosse a deixa. É assim que o autor chama essa parte inicial do hábito. A deixa para o cérebro escolher qual hábito seguir. Por exemplo, o rato sabia que não era o gato por trás do armário tentando comê-lo, porque senão ele ativaria outro hábito. Ele identificaria outra deixa, o miado do gato, o estalar do armário se abrindo, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Quando ele ouviu o clique, viu o labirinto, o cérebro sabia que era seguro, ele sabia que havia um chocolate, uma recompensa no final do caminho, e desligava, ele já mandava o rato fazer um caminho automático. E é isso que eu quero que você entenda. Todos os nossos hábitos possuem a mesma estrutura. O autor chama de o loop do hábito. Ele é composto por uma deixa, que para o rato era o clique alto do labirinto, a rotina, que era percorrer o labirinto em busca do chocolate, e a própria recompensa, que era o chocolate, a explosão de açúcar no sangue no final do processo. E
Bom, sabendo como funciona esse loop, agora eu vou pular para o apêndice, que é como o autor ensina como você alterar e colocar novos hábitos na sua rotina. Se você quer alterar um hábito já existente, o autor diz que primeiro você tem que identificar a sua deixa. E como você vai identificar a sua deixa? Você vai anotar no papel as principais deixas identificadas pela ciência, ou seja, o horário, o dia, onde você está, se tem pessoas ao seu redor, qual é a ação que você está fazendo no momento, você sentiu vontade de iniciar o hábito, que pode ser fumar, pode ser comer, pode ser jogar, né, caça-níquel, qualquer hábito ruim que você tenha, você mapeou o que você quer mudar, então começa a identificar. Quando você sente vontade de começar aquilo? É 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde? É com a sua família, com seus amigos? Onde você está? O que você está fazendo? Anote tudo isso, é importante anotar. O autor fez uma experiência dessa no apêndice e a vontade dele era levantar no meio da tarde para comer um cookie. Ele levantava do escritório todos os dias, ia até a cafeteria e comia um cookie. Ele anotou sempre, ele anotou esses itens que eu te falei e identificou que o padrão era o horário. Então o cérebro interpretava a hora, 3 da tarde, como uma deixa. E toda vez que atingia esse horário, o cérebro apagava. É o mesmo processo do rato no labirinto, é como se fosse um clique alto do rato. O cérebro poupava energia, identificava o hábito de comer o cookie e ele ia até a cafeteria e com isso ele começou a engordar e decidiu alterar. Então ele identificou a deixa. A deixa era o horário. A rotina era a cafeteria. A recompensa era a explosão de açúcar. E também tem um anseio por trás do hábito. O anseio é como se fosse o combustível. O que o seu cérebro realmente quer por trás daquela atividade, daquela rotina. Às vezes parece óbvio, às vezes não. No caso dele, o que ele usou para identificar o que era? Ele botou um alarme 15 minutos depois dele voltar para a mesa dele. E então ele inicialmente propôs o seguinte experimento. Identificou a deixa, 3 horas da tarde. A rotina da ir até a cafeteria. É realmente o cookie que ele queria comer? No primeiro dia ele comeu cookie, no segundo ele comeu um chocolate, no terceiro ele bebeu um café. E toda vez que ele voltava para a mesa dele, 15 minutos depois de colocar o alarme, ele anotava o que ele estava se sentindo. 3 frases aleatórias, palavras aleatórias. Por quê? Se ele ainda estava com vontade de voltar até a cafeteria e comer um cookie, é porque não era isso que o cérebro queria, porque senão ele já estaria satisfeito. Então a rotina era outra, na verdade. O cérebro estava usando o cookie como desculpa. Ele descobriu que nesse um desses experimentos que ele fez, que na verdade o cérebro não queria essa explosão de açúcar. Ele estava usando a explosão de açúcar como justificativa para um contato humano com os amigos que ele tinha na cafeteria. Então, em determinado momento, nesses experimentos que ele fez, em vez de comer o cookie, ele apenas conversou com os amigos. E quando ele voltou para a mesa dele e anotou 15 minutos depois, ele não estava mais com vontade de comer o cookie. Por quê? Porque não era isso que o cérebro dele buscava. Era justamente essa interação humana. E o Charles Duhigg diz que quando você quer alterar um hábito, o que você precisa fazer é manter a deixa bem clara. A deixa tem que ser sempre a mesma, porque a estrutura do hábito já existe. Ela já é automática, você não vai conseguir apagar. Então você mantém. 3 da tarde ele tinha que levantar. A recompensa tem que continuar a mesma também. A recompensa, no caso dele, era esse anseio por interação humana, por amizade, por contatos sociais. Então, o anseio, a recompensa, essa felicidade de estar com outras pessoas também permaneceu o mesmo. E o que mudou foi a rotina. Então, em vez de comer o cookie, ele, 3 horas da tarde, a partir do momento da deixa, que o cérebro dele tinha um clique, identificava esse hábito, e ele não conseguia mais mudar, né? Porque o cérebro motiva você a fazer determinada atividade ou em determinado caminho. Ele ia até a mesa de um colega, conversava por 10 minutos e voltava. E ele percebeu que aquilo satisfez o hábito dele e ele conseguiu parar de comer o cookie. Então, se você quer parar com o hábito, identifique a deixa dele. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um hábito de comer muito no final de semana. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu associei isso a uma deixa. E qual foi a deixa que eu identifiquei? Toda sexta-feira eu chegava, sentava na poltrona depois da faculdade, ligava o Netflix e pedia um iFood. Pode parecer uma decisão consciente, como eu expliquei lá no começo, mas com o passar do tempo passou a não ser mais. O cérebro passou a associar isso com um hábito, uma rotina que ele não precisava gastar mais energia, porque eu já iria fazer de qualquer forma. Então isso ficou incrustado em mim, eu não consigo mais parar com essa vontade, com esse anseio de carboidrato, de açúcar. Então, a minha deixa é essa, é sexta-feira à noite, é assistir série, é sentar na minha poltrona. A deixa vai ter que continuar a mesma para o hábito ser alterado. A recompensa, que é esse anseio por ocupar o tédio, por exemplo, que essa compulsão alimentar ela se espalha, ela não fica só no final de semana, né? Eu já percebi que quando eu estou entediado, quando eu estou cheio de tarefas para fazer no trabalho, eu sinto vontade de comer alguma coisa. Então a deixa, por exemplo, nesse caso do trabalho, é eu me sentir sobrecarregado. Então eu já sei que quando eu me sentir sobrecarregado, o cérebro vai ativar o hábito da compulsão alimentar, esse vício, né? Depende de como você chama,
e para obter a recompensa que é essa felicidade, essa carga de desestresse, enfim. Então, eu tenho que arrumar alguma rotina que ocupe a comida nesse lugar, mas a deixa e a recompensa vão continuar as mesmas. Você só tem que mudar a rotina para algo que esteja relacionado à sua deixa e que seja uma recompensa parecida. Por exemplo, em vez da explosão de açúcar, pode ser que a endorfina seja bom para você. A endorfina, no caso, é produzida pelas atividades físicas. E, bom, espero que vocês tenham gostado. De qualquer coisa ou dúvida nesse sentido, podem mandar uma mensagem no Instagram, do Sagas Marcantes. Por favor, curtem o vídeo, me siga e qualquer sugestão vocês podem falar nos comentários.